Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Conselho de Transporte de São Paulo vai discutir ônibus trafegando de portas abertas e bloqueadores desligados. Também em São Paulo, Nunes quer articular com o governo federal mais auxílio para bancar gratuidade a idosos em ônibus e aguarda fim do estudo sobre tarifa zero na capital paulista. A NTT caça mercado da Januária e suspende autorização da Novo Horizonte por 55 dias. Durante o período de carnaval, pontos de ônibus do centro de Saquarema têm alteração. Ônibus municipais de São José dos Pinhais passam por fiscalização. Rodízio de veículos em São Paulo é suspenso na segunda e terça de carnaval e frota de ônibus será reduzida. Pleno do TCM de São Paulo reafirma suspensão de concorrências do BRT Radial Leste e do corredor Interlagos. Caio fornece 32 ônibus Apache VIP versão elétrico para o Chile. Notícias da Itapemirim. Justiça nega pedido da Águia Branca que tentava impedir que a Suzan Tour iniciasse as operações da Itapemirim e Caiçara. As linhas da Caiçara ainda não estão liberadas pela NTT para a empresa do ABC. E ainda você confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. Na próxima sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura de São Paulo vai discutir um problema grave trazido pela Fonte Diária do Transporte: a quantidade de ônibus trafegando com os bloqueadores de movimento com as portas abertas, chamados de anjos da guarda, funcionando de forma inadequada ou desligados. Tem chamado a atenção a quantidade de acidentes com pessoas nos ônibus de São Paulo no momento do embarque e desembarque. Imagens destes acidentes flagraram os ônibus saindo dos pontos e passageiros caindo, como ocorreu com uma mulher que se feriu quando o coletivo começou a trafegar enquanto ela descia na Avenida CUPC, na Zona Sul de São Paulo, no dia 17 de janeiro de 2023. A SP Trans diz que somente em 2022 foram aplicadas 60 autuações referentes à circulação de ônibus com as portas abertas. Em janeiro de 2023, foram 3 multas e em fevereiro, ao menos, outras 2. Outro assunto será a tarifa zero dos ônibus da cidade. Nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, o prefeito Ricardo Nunes disse que os estudos para verificar se é possível ou não a tarifa zero para todos os passageiros nos cerca de 13 mil ônibus da capital paulista vão entrar na fase da análise sobre logística. O prefeito também falou que deve conversar com o prefeito do Senado, Rodrigo Pacheco, e o governo federal para a retomada do auxílio financeiro da União que ajudava as prefeituras e estados a bancarem a gratuidade para pessoas com 65 anos ou mais nos ônibus, trens e metrô. No ano passado, o governo federal liberou 2,4 bilhões de reais. Somente para a capital paulista foram 160 milhões de reais. Nesta semana, porém, a medida provisória que previa o auxílio foi extinta por Pacheco. Confira agora a entrevista com Ricardo Nunes sobre o determinado assunto. Passado, eu tive o privilégio de liderar uma frente de prefeitos do Brasil inteiro para discutir esse tema e a gente conseguiu a aprovação do projeto de lei, onde destinava 2,5 bilhões para as cidades do Brasil para subsidiar o transporte dos idosos 65 mais, até porque é uma lei federal e fica para os municípios pagar a conta. Nós tínhamos uma expectativa de que isso seria renovado, até porque é muito importante que o governo federal participe dessas questões do transporte coletivo, da questão da mobilidade, não fique as contas só para a prefeitura. Eu vi por cima uma matéria, lamento que não seja renovado, mas pelo menos a gente pode dizer que pelo menos um único ano as cidades tiveram essa contribuição. São Paulo recebeu 160 milhões com relação a esse auxílio, a gente gasta 450 milhões na gratuidade do idoso acima de 65, mas lamentar. Eu vou ligar daqui a pouco para o senador Rodrigo Pacheco, que eu tenho grande estima e apreço, ver se é possível reverter isso, porque não é razoável que o governo federal não dê uma contribuição para a questão do transporte coletivo. E se não der para reverter, há alguma chance da cidade arcar? A gente vai ter que arcar, a gente já vinha arcando, né? Então se não houver uma forma de fazer a reversão, a gente vai ter que arcar 100% com essa gratuidade, que a gente já vinha fazendo isso, tivemos esse fôlego no ano passado de 450 milhões, 160 milhões,
Mas eu fico triste, porque era importante que o governo federal pudesse ajudar os municípios na questão da mobilidade, do transporte coletivo, incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. E lembrando, é uma lei federal. Então é muito fácil fazer lei federal para dar conta para os municípios, né? Acho que a gente precisaria discutir melhor esse tema. Se vai cancelar é uma pena. Eu pensei que a gente pudesse manter e até ampliar. A discussão da tarifa zero, como é que está, prefeito? Um debate que foi iniciado no ano passado. Como está esse debate agora? Em que ponto está essa discussão sobre uma eventual tarifa zero no transporte público? Olha, estão sendo feitos os estudos, a SP Trans continua fazendo os estudos, a gente percebeu que é um tema bastante complexo. Agora a gente vai entrar numa outra etapa que será necessária, que é com relação aos estudos da logística desse processo todo. Havendo o transporte da gratuidade zero, ele aumenta o número de passageiros. Eu preciso ter uma rede de ônibus e de corredores e terminais que dê sustentação a esse aumento do número de passageiros. É uma vontade muito grande minha, eu quero fazer, eu só preciso fazer quando eu tiver certeza de que eu implantando o transporte gratuito coletivo, eu não vá piorar o sistema de transporte, porque vai aumentar o passageiro, então ele não conseguir entrar no ônibus. Então a gente quer fazer, mas fazer com o pé no chão, baseado em estudo, no momento certo, na hora certa, mas a tendência é fazer no momento que a gente tiver com tudo planejado para poder fazer, no mínimo, a manutenção do transporte, com o objetivo de melhorar, mas nunca piorar. O Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, trouxe resultados da reunião da diretoria colegiada da ANTT realizada nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Duas deliberações são destacadas. Pela deliberação número 37, foi decidido a aplicação em desfavor da empresa Januária Transportes e Turismo Limitada, a pena de cassação do mercado, Formosa, Goiás, a Brasília, no Distrito Federal. A medida entra em vigor na data de hoje. Vale lembrar que o Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT, Felipe Ricardo da Costa Freitas, em decisão em 6 de fevereiro passado, aplicou medida cautelar de suspensão de todas as linhas da Januária. Já pela deliberação número 41, foi determinada a suspensão por 55 dias da aviação Novo Horizonte Limitada. A Novo Horizonte poderá manter a operação dos mercados por até 90 dias, após a ciência dessa decisão, mas deverá interromper a venda de bilhetes pelo menos 30 dias úteis antes desse prazo. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT também em 4 decisões autorizou as empresas relacionadas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. Todas as decisões você confere no site do Diário do Transporte ou no Diário Oficial da União. Os pontos de ônibus que atendem embarque e desembarque na região central de Saquarema, no Rio de Janeiro, serão alterados a partir deste sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. O serviço volta a operar normalmente na quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Entre sábado e terça-feira, os ônibus não atenderão os pontos de parada na subida e descida da ponte da Cibravo e no ponto em frente à padaria da ponte. Os passageiros que vão em direção ao centro da cidade podem desembarcar na Praça do Bem-Estar e no terminal de Saquarema. No sentido bairro, os usuários podem embarcar nos mesmos pontos. O PROCON de São José dos Pinhais e a CEMUT, Secretaria de Urbanismo, Transporte e Trânsito, divulgaram nesta quinta-feira, de 16 de fevereiro, que fiscalizarão a manutenção dos ônibus municipais. Os fiscais verificaram a manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, condições dos pneus, lavagem e custos. A concessionária foram notificadas pelos órgãos e apresentaram informações sobre a idade da frota, diferença de custos de manutenção de ônibus que circulam na área urbana e rural, trafegabilidade das vias, ônibus reserva e número de locais ativos de recarga do cartão VEM. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus urbano da empresa Transportes Coletivos Nossa Senhora de Piedade pegou fogo nesta última sexta-feira, dia 17 de fevereiro. O incidente ocorreu quando o coletivo trafegava pelo distrito de São Silvestre, na cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Apesar do susto, não houve feridos. Segundo informações de passageiros que estavam no coletivo, o coletivo seguia a viagem pela Estrada do Cerne, quando houve um princípio de incêndio na
na parte do motor. Ao desembarcar do ônibus, os passageiros ficaram assustados com a situação. A empresa precisou disponibilizar outro coletivo para que todos pudessem seguir viagem em segurança. Ao perceber as chamas, o condutor, que não teve sua identidade revelada, desembarcou todos os passageiros e, apesar de tentar conter o incêndio, as chamas destruíram totalmente o ônibus. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionados, porém o ônibus ficou totalmente destruído após as chamas serem debeladas. As causas do incidente devem ser investigadas em breve. O Carnaval de Palmas começou com um incidente, após parte da estrutura de ferro montada para o evento no distrito de Taquaraçu cair em cima de um ônibus urbano que faz linha na região. A Prefeitura de Palmas informa através da Agência de Transporte Coletivo de Palmas, a ATCP, que o incidente ocorreu nesta última sexta-feira, dia 17, e que não houve feridos. As imagens do incidente seguem viralizando nas principais redes sociais e também em grupos de mensagens por aplicativo. Agentes da ATCP realizaram a sinalização para o tráfego de veículos no distrito. Um ônibus que transportava 45 passageiros tombou na manhã deste sábado após cair em uma vala na BR-020, nas proximidades de Planaltina, no Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que atenderam a ocorrência, ao menos 6 pessoas ficaram feridas no incidente. Todos os feridos foram atendidos no local e precisaram ser encaminhados para o hospital. Segundo o relato, os passageiros esperavam há 3 horas pela chegada de um novo ônibus para completar o trajeto. Por causa da demora, alguns deles chamaram motoristas de transporte por aplicativo e outros acionaram parentes. Ainda de acordo com os passageiros, a empresa se comprometeu a enviar as bagagens que estão no ônibus até o destino final. O coletivo fazia a linha Brasília-Formosa e a dinâmica do acidente não foi informada. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da aviação Mota na noite desta última sexta-feira deixou um morto na BR-376, nas proximidades do distrito de Amandina, em Ivinhema. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia viagem com 12 passageiros e fazia a linha Dourado-São Paulo. Não houve feridos no coletivo, porém, o motorista do veículo Saveiro, identificado como Sandro Pereira Galto Cano, de 34 anos, morreu no local. A agente do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, o condutor do veículo, morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. Um passageiro que estava no carro foi atendido e encaminhado para o hospital de Ivinhema com escoriações e um pequeno corte na mão esquerda. As causas do acidente estão sendo investigadas. Por conta da colisão, a aviação Mota precisou disponibilizar outro ônibus para que os clientes pudessem seguir viagem em segurança. Um ônibus rodoviário da Autoaviação Progresso, que fazia a linha Itapetim-Recife, saiu da pista e tombou quando trafegava pela rodovia estadual PE 275, nas proximidades ao trevo do Ambó, no interior do Pernambuco. O acidente ocorreu na noite desta última sexta-feira na curva do Ambó, no município de São José do Egito, no sertão de Pajeú, em Pernambucano. De acordo com informações de passageiros, chovia muito no momento do acidente. Com pouca sinalização, o trecho é conhecido por ser perigoso, onde já foram registrados diversos acidentes. No momento do acidente, havia 9 passageiros e um motorista. Agentes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, das unidades de Afogados e São José do Egito e funcionários do SAMU foram acionados para a ocorrência. De acordo com os agentes do SAMU, os passageiros tiveram apenas ferimentos e escoriações leves. A Prefeitura de São Paulo suspende o resíduo municipal de veículos nesta segunda-feira e terça-feira de Carnaval, nos dias 20 e 21 de fevereiro. Já a circulação de veículos comuns nas faixas de ônibus só estará liberada na terça-feira. A frota de ônibus em operação será reduzida. Na segunda-feira vão circular 83% dos coletivos e na terça-feira serão aplicados os horários de sábado. Na quarta-feira a quantidade de ônibus volta ao normal. Os postos de atendimento da SP Trans nos terminais funcionam todos os dias das 6 horas da manhã às 10 horas da noite, mas o posto central da SP Trans na segunda e na terça. As lojas da SP Trans do Jabaquara e de Santana fecham apenas na terça-feira. Não haverá liberação exclusiva para pedestres na Avenida Paulista no período do Carnaval pelo programa Ruas Abertas. O rodízio de caminhões, a zona de restrição a fretados e a zona de restrição aos caminhões serão suspensos na terça-feira. Em sessão extraordinária do Pleno TCM, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, realizada no início de fevereiro, 2 más notícias para a Prefeitura de São Paulo.
foram aprovadas por unanimidade a medida cautelar que suspende a licitação para as obras de dois importantes corredores de transporte coletivo da capital, o corredor BRT Radial Leste e o corredor Interlagos. A ata da sessão foi publicada no Diário Oficial da Cidade nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. De acordo com o documento, por unanimidade, os conselheiros do tribunal defenderam a decisão da suspensão das duas concorrências anteriormente decididas, em cautelar do relator Eduardo Tuman. A SP Obras, empresa pública do município responsável pelo processo licitatório, suspendeu por determinação do TCM o certame referente ao corredor Interlagos em 9 de janeiro de 2023. Já a concorrência para a construção do BRT Radial Leste, também a responsabilidade da SP Obras, foi interrompida na sequência, em 21 de janeiro. A encarroçadora brasileira Caio anunciou que está fornecendo 32 unidades do ônibus urbano Apache VIP versão elétrico para a cidade de Rancagua, na região central do Chile. A compra foi efetuada pela empresa Link Service, que vai incorporar os veículos à sua frota que atende o transporte de colaboradores que trabalham em Mina El Teniente. A marca é representada no país pela comercial Brasil Buses. Os Apache VIP produzidos para o país andino possuem 11 metros de comprimento, acomodam 44 passageiros sentados com assento dianteiro por portas pantográfica. A encarroçadora dá mais detalhes. O amplo salão interno conta com iluminação em LED, ar-condicionado e calefação, sistema de aquecimento necessário devido às características climáticas da região. As poltronas dos passageiros são no modelo rodoviário, estofadas, ergonômicas, com apoio para os pés e cintos de segurança, proporcionando conforto e segurança. O porta-pacotes conferem praticidade durante todo o trajeto. Todos os veículos têm estrutura de aço inox, recebem vedação especial e tratamento anticorrosivo, aplicado em veículos que operam em áreas com clima severo, como alta salinidade e umidade, baixas temperaturas que se alteram com calor intenso. Esses cuidados diferenciados no processo de fabricação aumentam ainda mais o padrão de qualidade e durabilidade dos ônibus, além da menor necessidade de manutenção. São equipados com guarda-lamas, câmera de ré, gancho de reboque dianteiro e traseiro, farol de neblina e luz estroboscópia na vigia traseiro. Completos, os Apache VIP também serão preparados para a futura instalação de microcâmeras, radiotransmissor e alto-falantes. Os itinerários eletrônicos em LED localizados em locais específicos da concorrência contribuem para a melhor visibilidade das linhas. Os veículos são fabricados pela Caio no Brasil e seguem para Reborn Electric Motors no Chile, responsável pela instalação do sistema de eletrificação por baterias. O desembargador Azuma Nishi, da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, negou o recurso da aviação Águia Branca, que tentava impedir que a transportadora turística a Suzantur de Santo André na PC Paulista, assuma por meio de arrendamento as linhas que eram operadas pelas empresas de Viação Itapemirim e Viação Caiçara, cujo nome fantasia é Caiçara. No dia 21 de setembro, quando foi decretada a falência do grupo Itapemirim, comandado por Sidney Piva de Jesus, a Justiça Paulista permitiu na mesma decisão que a Suzantur operasse as linhas por um ano em forma de arrendamento, desde que cumprisse as exigências da ANTT, órgão do governo federal responsável pelo gerenciamento de linhas de ônibus interestaduais, entre outras atribuições. Uma das justificativas para a liberação do arrendamento é que seria uma maneira de obter recursos para o pagamento dos credores da massa falida. A Águia Branca alegou que as linhas pertencem ao poder público e não às empresas de ônibus, por isso não poderiam ser usadas como ativos e ser arrendadas. Entretanto, o desembargador destacou que o arrendamento é uma solução emergencial em prol dos credores. Com efeito, verifica-se que o arrendamento autorizado pelo juízo falimentar possui caráter emergencial, visando a preservação e manutenção das linhas para liquidação mais eficiente dos ativos do grupo Itapemirim, de modo que, em análise perfunctórica, não vislumbram perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo durante o tempo necessário para processamento do presente recurso. Apesar da vitória da Suzantur neste caso, a operação das linhas ainda não está autorizada pela ANTT. Tanto é que a empresa do ABC Paulista entrou com nova petição na Justiça nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro.
A Suzantur havia alegado que a NTT estava agindo de má fé e cita uma possível troca de datas de e-mails, exclusão de destinatários da empresa e inclusão de pessoas estranhas no mailing durante o processo de liberação das linhas. Tudo para confundir, de acordo com a Suzantur. Com todo respeito, tudo que a Suzano denunciou e denuncia até a presente data com relação à conduta de má fé da ANTT e seus agentes é confirmado por eles próprios, conforme a própria autuação maliciosa dos seus agentes. Mandam e-mails para destinatários errados, apagam os endereços dos representantes da Suzano, inserem endereços de outras pessoas estranhas ao caso, manipulam datas de documentos, dizem que habilitam sistemas, mas o fazem com data do ano passado. Apresentam petições infundadas beirando a inépcia, praticando atos pré-sociais incompatíveis com posturas adotadas em reuniões, desrespeitam e descumprem as determinações desse juízo e etc. A Suzantur ainda relata que o acesso de funcionários ao sistema tem sido dificultado pela ANTT, que ora libera e em seguida impede a consulta. As empresas de ônibus ainda acusou a ANTT de não cumprir integralmente a decisão judicial sobre o arrendamento, permitindo somente a operação das linhas da Itapemirim, mas não da Caiçara, que são as principais. Isso porque a Suzano teve notícia de que as linhas estavam sob o CNPJ da Aviação Itapemirim, estão liberadas para operação, mas aquelas que estão sob o CNPJ da Aviação Caiçara, que são as principais linhas, não estão. Segundo a Suzantur, a não permissão de operação destas linhas pelos argumentos da ANTT ocorreu porque o TAR, Termo de Autorização de Serviços Regulares da Caiçara, está vencido. De acordo com a Companhia de Santo André, isso não deveria ser impedimento, porque o válido para estas operações é o TAR da Suzantur. A Suzantur entende que não faz sentido exigir o TAR de uma empresa falida e sua própria autorização está em vigor. Aparentemente, o argumento utilizado para a não liberação das linhas que estão sob o CNPJ da Aviação Caiçara foi no sentido que esta empresa não teria TAR válido para permitir a liberação das suas linhas. Apenas a Aviação Itapemirim teria TAR válido. Por isso é que suas linhas foram liberadas para Suzano. Nada mais absurdo. Isso porque, como já foi reiteradas vezes noticiado nestes autos, inclusive em razão das reuniões havidas junto à ANTT, o TAR a ser utilizado na operação de arrendamento das linhas será o da Suzano, e não da Aviação Caiçara, que, como é de conhecimento de todos, está vencido há tempos, tanto que a operação das suas linhas, aparentemente, dava-se com base em decisão judicial. Ademais, não faz nenhum sentido exigir o TAR de uma empresa falida. A Companhia do ABC Paulista ainda destaca estranhar a não permissão para o início das operações das linhas da Aviação Caiçara pela ANTT, uma vez que, segundo a empresa, a própria agência elevou a classificação da Suzantur para a classe 3, que seria a maior categoria que uma aviação pode conseguir, podendo prestar qualquer tipo de serviço. Para afastar qualquer alegação nesse sentido, tanto da ANTT quanto de interessados que buscam a todo custo tomar o contrato de arrendamento mediante expedientes processuais e questionáveis, a Suzano informa que em 31 de janeiro de 2023 ela foi reclassificada para a classe 3 junto à ANTT pela própria ANTT no documento 1, que é o nível máximo que uma empresa pode ter dentro da agência reguladora, podendo realizar todo e qualquer serviço de transporte regulado por aquela agência. Assim, a Suzantur entende que não há mais nenhum impedimento legal, técnico e documental para que seja liberada a operar as linhas que antes eram autorizadas para Itapemirim e Caiçara. Não há, assim como nunca houve, nenhum obstáculo técnico e nem documental com relação a Suzano que a impeça de operar imediatamente as linhas objeto do contrato de arrendamento. Na nova petição, a Suzantur reitera a solicitação para que sejam liberadas as operações em 48 horas após a notificação da ANTT e liberação imediata de acessos dos funcionários ao sistema. Operadoras de terminais rodoviários como Urbis e Socicam, segundo a Suzantur, já teriam liberado os trabalhos de embarque e desembarque em suas respectivas rodoviárias que administram, mas sem autorização da ANTT para as linhas, até o momento, nada muda.
Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. E não se esqueçam que em breve teremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.